Oi, gente! Quando finalmente a gente acha que vai ter uma treguinha da questão dos sintomas respiratórios, de testes e tudo, vem para o Brasil um surto de influenza, que está meio fora de época, mas a gente tem visto aumento de casos que foi inicialmente visto no Rio e hoje em dia já temos mais de 13 estados no Brasil que estão em epidemia. E fora isso, ainda tem outros vários vírus respiratórios. Você quer saber tudo sobre esses vírus? Qual a diferença básica de Covid, influenza e da gripe comum? Fica aqui comigo que eu vou contar tudo para vocês. Eu sou Renata Beranger, eu sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. Tem muita gente aflita, procurando o médico, procurando a emergência, porque tem algum sintoma respiratório. Então, o que são sintomas respiratórios? Tosse, febre, cansaço, espirro, coriza, nariz entupido. E imediatamente quando esses sintomas começam, elas estão correndo para o pronto-socorro querendo que o médico diga exatamente o que é. É Covid? É gripe? É resfriado? Então eu vou fazer aqui vou falar um pouquinho sobre cada uma das diferenças e da possibilidade da gente conseguir fazer esse diagnóstico, mas já vou adiantar que inicialmente é muito difícil a gente saber exatamente o que cada um, qual é esse diagnóstico diferencial, porque o quadro inicial é o que é a infecção das vias respiratórias, então é muito parecido e na verdade a gente vai ver que não faz muito sentido a gente ficar perseguindo um diagnóstico, porque a gente vai tratar ou vai conduzir, enfim, todos os pacientes, mesmo se a gente não tiver um teste disponível imediatamente. O que é exatamente esse negócio de perseguir o diagnóstico? É você conseguir dizer exatamente o que é. Até a gente conversou num outro vírus, que as pessoas ficam muito chateadas quando a gente fala assim, que você tem uma virose. Aí fala, mas médicos só sabem dizer que é virose. Então, às vezes, são sinais e sintomas muito parecidos que a gente engloba em um nomezinho, então um diagnóstico genérico. E aí existem sim as possibilidades da gente conseguir dizer exatamente qual é o nome do agente causador daqueles sintomas, mas às vezes tanto faz, porque você não vai tratar de maneira diferente. Então a gente tem ficado muito nervoso em relação a isso, a perseguir esse diagnóstico, e que na verdade a maioria das pessoas vão ficar boas, o sistema imunológico vai conseguir debelar as infecções e a gente não precisa gastar tempo, dinheiro, deixar os pronto-socorros lotados para saber exatamente o que é. Vou começar falando da gripe, do vírus influenza. A gente está num surto aqui no Rio de Janeiro, já mais ou menos umas 3, 4 semanas, na verdade talvez até um pouquinho mais, mas isso tem se espalhado para o resto do Brasil. Quando é que eu vou pensar que eu posso ter influenza, que é a gripe, que a gente sempre fala? É um quadro muito agudo, então geralmente eu estou muito bem, e aí eu acordo, ou então de tardinho ou de noite, enfim, de repente começa um febrão, um mal-estar, uma dor no corpo. O que mais? Pode ter falta de ar, pode ter um pouquinho de coriza, tosse com catarrão, que às vezes é amarelo logo no começo. Ela tem aí a duração de mais ou menos 5 a 7 dias e geralmente é sazonal. O que é isso? Tem época para acontecer. Nos meses mais frios ele acontece mais, mas agora, por exemplo, a gente está no meio de um verãozão e ele tem acontecido, mas aí ocorre em surtos. E aí, qual que é o especial do influenza? É que a gente tem medicação para fazer, a gente tem um antiviral que tem uma tendência a diminuir esses sintomas, mas todo mundo tem que tomar Tamiflu, então, que é o nome desse remédio? Não é todo mundo que precisa. Geralmente a gente faz Tamiflu para as pessoas que têm maior risco de evoluírem com quadros graves.
que são as grávidas. Então, gestante com sintoma de gripe tem que correr para o pronto-socorro, porque tem o remédio para fazer. Idosos acima de 60 anos, ou então as crianças menores de 5, e as pessoas que têm alguma comorbidade. O que é comorbidade? Problema no coração, no pulmão, ou no rim, ou tem alguma doença hematológica, algum câncer, toma algum remédio que diminui a imunidade. Todas essas pessoas, a gente tem esse remédio para fazer. E quem não tem nada disso? Quem é jovem, não toma nenhum remédio, está super bem. Essas pessoas, assim, o benefício de tomar o Tamiflu é muito pequeno. Então, a gente tem a tendência a só prescrever esses remédios para essas pessoas que são as pessoas que têm fator de risco. E aí, esse remedinho a gente vai dar independente se eu tenho um teste diagnóstico. Eu não vou ter certeza se é influenza ou não. Mas, se tem esses sintomas, mais ou menos esse quadro clínico que eu expliquei, eu vou fazer o remédio e vou ficar acompanhando essas pessoas. E o resfriado comum? Esse não tem sazonalidade. Ele pode acontecer 4, 5 vezes por ano. Tem gente que toda hora diz que está resfriado, né? Mesmo na pandemia de Covid. É o quê? Ele vai acontecendo meio assim, aos pouquinhos. Você um dia está com o nariz meio fungante, um pouquinho de dor de garganta, aí o nariz começa a pingar, vem aquela coriza. Geralmente não tem febre, você não fica tão assim abatido. Antigamente as pessoas iam trabalhar o tempo todo assim, né? E tem uma duração menor, entre assim 3, 4 dias. Às vezes quem tem muita alergia nem sabe muito se é resfriado, né? Bota tudo alergia. Esses quadros também são causados por vírus, mas são vírus que fazem assim, tem muito menor chance de agravar. É tudo que não é influenza, é rinovírus, metapneumovírus, até outros tipos de coronavírus. Existem milhões e é muito difícil para a gente fazer esse diagnóstico. Existem até exames moleculares que são caros, que dão para a gente o diagnóstico certinho de qual vírus está te acometendo, mas basicamente a gente não vai fazer nada, não tem tratamento específico. É o quê? Repouso, beber bastante água, antitérmicos, ou se tiver com alguma dor, se hidratar bastante. Então, realmente, para a gente fazer, ter o nome do vírus não é tão importante. Mas, de novo, se alguém que tem algum fator de risco para evoluir grave está com esses sintomas e a gente não tem muita certeza se pode ser o vírus influenza, a gente vai fazer o Tamiflu. E a Covid-19, eu acho que já está todo mundo careca de saber, mas vou falar aqui bem rapidinho. É um quadro insidioso também, então você começa com sintomas leves e pode evoluir para gravidade. Ela tem uma duração maior, geralmente, né, os sintomas podem durar até 14 dias, e a gente está vendo que tem gente que fica com sintomas por muito mais tempo. Febre, pode ter coriza, mal-estar, cansaço, mas o que chama muita atenção é a ausência do gosto e do paladar. O que é um quadro insidioso? É que vai acontecendo aos poucos, não é agudo. Tem um agudo, que é o influenza. Então hoje eu tô bem, amanhã eu tô mal, com febre. A pessoa sabe direitinho te dizer assim, até a hora que o quadro começou. Insidioso é isso, você não sabe direito, talvez ontem, mas anteontem eu tava meio ruim. Você fica até perdido para saber quando que começou. E vai piorando. Então, como que eu sei quando eu tô indo ali para festa de Réveillon com os meus familiares e tal, e aí eu tô me sentindo meio mal? Como que eu sei se eu tô com Covid, com influenza ou com aquele monte de milhões de outros vírus que podem ser só uma gripezinha? A maioria das vezes a gente não vai saber, mas vamos lá, imagina que você de repente tem um quadro de febre, mal-estar, tosse, catarro e coriza. Independente do que seja, você não deve sair para frequentar ambientes públicos, porque todos esses vírus têm o mesmo tipo de transmissão, que é o contato direto, uns mais gotículas, outros, ficam um pouquinho mais no ar, mas basicamente é quando você fala, tosse, espirra,
tá em ambiente fechado, vai tudo passar igual. Então, independente do que for, que pena. Se você tá mal, fique em casa quieto. E se você tem alguém na sua casa, deixa a ventilação natural para não passar para os seus entes queridos que moram com você. Então, não vale a pena que você vá para outros núcleos familiares. Mas se você não está bem, ou se você tem algum fator de risco daqueles que eu falei, vale a pena que você procure o seu médico, ou se você não tem um médico imediatamente para procurar, você vai à emergência. E aí, chegando lá, o médico vai te examinar e tudo. Se você tiver realmente esses fatores de risco, independente do que for, ele vai te passar o antiviral. Provavelmente, ele vai querer saber se isso é Covid ou não. Por quê? Porque é importante a gente descartar o Covid, porque ele tem um tempo de isolamento social maior do que os outros 2 tipos de vírus. Então, o Covid, você tem que ficar 10 dias afastado de todo mundo, mesmo que você tenha sintomas leves. Vamos lá, 3 dias depois você está super bem, você não tem nada, mas se você fez lá o suavezinho do nariz e deu positivo, você tem que ficar 10 dias afastado. Isso já está até caindo para 7. No caso do influenza, são 5 a 7 dias, depende um pouquinho da febre. E dos outros vírus, enquanto você tiver sintomas. Então, do Covid, inicialmente não tem tratamento. O Tamiflu a gente vai fazer para todo mundo que tenha fator de risco. A questão toda é só saber essa questão de quantos dias de isolamento. Mas em nenhum deles você está pronto, você está apto a encontrar com várias pessoas, porque senão você pode passar. Então, o que eu tenho visto muito acontecer é as pessoas têm algum sintoma, vai lá, faz o exame do Covid, que hoje em dia é mais fácil, a gente consegue fazer em qualquer farmácia, qualquer laboratório, fica pronto rapidinho, aí vem negativo, mas a pessoa está visivelmente com febre, tosse, espirro e acha que não, olha só, eu fiz o teste do Covid aqui, ó, estou negativo, eu posso ir. Não, se você tiver influenza, se você tiver outros vírus, para você aquilo ali pode não dar nada, para a maioria das pessoas não vai dar, mas se você tem a sua avó, seu avô, se tem crianças pequenas ou se tem alguém com fator de risco, a pessoa pode ficar muito grave, mesmo sendo esses vírus mais bobinhos que a gente acha. Se bem que o influenza nem tão bobinho é, porque as pessoas estão ficando bem, assim, com bastante sintomas importantes, tem bastante gente que está precisando ir no pronto-socorro precisando de oxigênio, ou influenza dá muita infecção secundária. O que é isso? Você tem um quadro gripal, você começa a melhorar e aí um pouquinho depois você volta a fazer febre, você fica cheio de catarro, que isso são as infecções bacterianas que acontecem depois. Então hoje em dia não é brincadeira, na verdade nunca foi, mas hoje em dia eu acho que está todo mundo com uma consciência maior que a gente não pode ficar disseminando os vírus respiratórios por aí. Uma coisa que eu pensei agora, o influenza em alguns casos pode ser pior do que o Covid, dadas as proporções aí para as pessoas? Em alguns casos sim, mas a chance de ele evoluir de forma grave é muito menor do que a Covid-19. Vamos dizer que por ano, mesmo com vacina, gente, eu esqueci de falar das vacinas, mas vamos lá, por ano morrem mais ou menos de 200 a 600 mil pessoas de gripe. E a gente viu que em 2 anos de pandemia já morreu muita gente por aí, isso no mundo, né? Então, realmente, estatisticamente, é menor. Mas se você pega uma pessoa com qualquer daqueles fatores de risco e gestantes, principalmente, tem estudos que falam que gestantes têm 22 vezes mais chance de evoluir de forma grave do que as outras mulheres que não estão gestantes. Então, é algo muito importante. E as crianças, que a Covid-19 quase não acomete elas, né? Mas tem algumas crianças que ficam graves sim, mas no influenza isso pode ser bem grave. E lembrando que a gente tem vacina, né? Tem vacina da Covid, tem vacina da influenza, para os outros vírus ainda não. Uma coisa que pode ter ficado de bom para algumas pessoas é que a nossa consciência para esse tipo de transmissão
de que a responsabilidade também é nossa para não transmitir e não só para não pegar, é que a gente pode, usando máscara até nesses casos, né? Se a gente é inevitável o contato com outras pessoas, se a gente usa máscara, a gente diminui um pouco essa questão de transmissibilidade, né? Com certeza, o que eu gosto sempre de falar é que nesses quase 2 anos de pandemia, eu não fiquei doente, porque eu uso máscara o tempo todo. Eu acho que, por exemplo, para ir no metrô, eu nunca mais vou conseguir entrar no metrô sem máscara. Porque antigamente sempre eu estava doente. Assim, são viroses bombas, né? Mas que você fica lá 2, 3 dias passando mal um pouquinho, mas fica bem. Só que aí eu fico pensando, gente, será que alguma vez nesses quadros eu passei para alguém e essa pessoa ficou muito grave e morreu? É que a gente não sabe, mas isso pode acontecer. Então é exatamente isso. Não é só a gente não pegar, é também não passar. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Se inscrevam no canal e escrevam aqui como é que foi o Natal, como é que foi o final de ano, vocês ficaram doentes, estão sentindo alguma coisa, gestantes, contem aí pra mim. Já tomou Tamiflu, não tomou? Todo mundo fez vacina da gripe? Comente aqui bastante. Obrigada e até a próxima.